Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: Jesus Cristo avisou, divisa, a salvação da tua alma está em jogo. Pensamento: analise as Escrituras, pois não há de falhar aquilo que já está escrito. Livro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 30. E nos diz assim a palavra do Senhor, dentro do texto áureo. O título diz: a parábola do rico e Lázaro. Glórias a Deus. E nos diz assim as Escrituras: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham-lhe lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormenta, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse-lhe: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. E disse-lhe ele: rogue, pois, ó meu pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que também não venham para esse lugar de tormenta. E disse-lhe Abraão: ele tem Moisés e os profetas, ouçam-no. E disse-lhe ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. A salvação da tua alma está em jogo. E neste dia de hoje, Jesus Cristo há de falar contigo numa profundidade, de um jeito que você nunca ainda ouviu. Manuscrito das Escrituras, transcrito, inspirada pelo Espírito Santo, impulsionando os profetas a escrever, para que você venha entender que existe o outro lado da vida. Quando observo a Bíblia Sagrada, e ainda enxergando muito bem o que está escrito no Evangelho Eterno, eu observo que, antes de mais nada, de eu falar qualquer coisa aqui nesta hora, eu vou falar um pouco da biografia deste homem que escreveu, só um pouquinho só. Lucas, ele era médico, formado em medicina, um homem graduado, um homem que tão somente dedicou a sua vida ao estudo, para que viesse assim a entender acerca do corpo humano. Para isso, ele entrou numa faculdade de seu tempo e vinha estudando medicina antes mesmo de ser apóstolo, e nem sabia ele mesmo que era um dos escolhidos para tão somente apregoar e também ser autor das Escrituras Sagradas, autor aqui na terra e em breve nos céus também. Glórias a Deus. Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, entendendo o meu tempo, este presente século, ano de 2011, eu sei que um médico jamais vai dar a receita
errada. Um médico jamais vai passar um remédio errado. Eu até nesses tempos atuais eu posso até desconfiar, porque parece que os médicos dos tempos atuais são formados em virologia. É virose para cá, é virose para lá, é virose para cá, é virose para lá. Então, hoje em dia, a receita ou o atendimento médico, ele só tem o conhecimento de virose. São poucos os que dizem qual é o problema certo que você tem. E graças a Deus que você para na mão desses poucos. Porque se você parar na mão do médico errado, pode ter certeza que a única coisa que ele vai dizer e vai olhar: você está com virose. Porque eu me formei em virologia. Só conhece isso? Virose, virose, virose. Mas vamos lá. Continuando com o raciocínio, o médico Lucas, no seu tempo e na sua época, para se formar até em medicina, havia uma restrição, havia uma regra, havia algo que tão somente você nem possa imaginar, para que o homem ou a mulher viesse a se graduar, para que o homem ou a mulher viesse a se facultatar, ou ter a sua faculdade, viesse a ter uma faculdade, tinha que levar a sério aquilo aos quais assim se formava. Se ele quisesse se formar em advocacia, tinha que levar a sério a formação para se formar em advogado. Se ele quisesse se formar em juiz, tinha que levar a sério conhecendo as leis, tanto humana e também a lei de Deus. Se ele quisesse se formar em medicina, tinha que levar a sério estudando completamente o corpo humano, dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Se ele quisesse se formar em professor, tinha que levar a sério o ensino fundamental, o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau e os graus assim por diante. Se o homem ou a mulher dos tempos antigos viesse a se dedicar a alguma área de ensinativa, ou então a alguma área que viesse a contribuir com a sociedade, tinha que levar a sério. Assim, tão somente, quando eu olho para a vida de Lucas, sendo médico, ele jamais iria dar uma receita errada. Ele jamais iria prescrever, ou escrever, ou manuscrever, tão somente as palavras sagradas erradamente. Ele tão somente, ele procura saber todos os fatos, fundamento, parecer daquilo da história da vida de Jesus. Ele não foi para saber da vida de A, de B e de C. A preocupação de Lucas era entender profundamente a história desse homem, o Salvador do mundo, o Salvador da tua alma, porque Jesus Cristo, ele nos avisou: a tua alma e a minha alma precisa de salvação. A tua alma e a minha alma precisa se saciar da palavra do Senhor. Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, glórias a Deus, irmãos, irmãs, e todos os telespectadores que estão me ouvindo aqui hoje, de uns tempos para cá, eu tenho procurado analisar as Sagradas Escrituras. De uns tempos para cá, eu tenho procurado também saber da biografia dos apóstolos, dos homens e mulheres que foram chamados. Uns não tinham estudo, mas outros tinham. Glórias a Deus. Uns eram indoutos, não tinham conhecimento, quer dizer, indouto, analfabeto, não conhecia nada do português de sua época. Glórias a Deus. Mas outros tinham, eram formados, eram homens graduados, homens que tinham faculdade. Glórias a Deus. Aqui está Lucas. Lucas, ele era médico. Glórias a Deus. Para Deus não importa se o homem tem estudo ou não tem. O que Deus vê é o interior da intenção do coração. Guarde isso. Porque às vezes você fica assim, retraído no canto, porque você não tem estudo, porque você não sabe falar, porque você não tem uma língua linguística bem legível, tropeça um pouco, não se preocupe. Se tu está com a intenção de fazer a obra de Deus para o reino dos céus, o que Deus vê é a intenção do coração. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que ele sonda a mente e o coração. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Mas aqui estou falando de um homem formado em medicina.
E o médico que passou a receita, e detalhe, esse médico, ele tinha temor. Que no seu tempo e na sua época, um homem ou uma mulher, quando o procurava para saber de suas enfermidades e qual remédio eles deveriam tomar ou usar para ficar curado, o médico Lucas, ele dava a receita certa. Mas de repente, na trajetória do seu caminho, do seu viver, no seu tempo e na sua época, ele foi chamado para um propósito maior além da medicina. Ele foi chamado para